Guaratuba, litoral do Paraná. Em 1992, uma cidade pacata e turística beira-mar foi tragada por um mistério sombrio que marcou para sempre a história criminal brasileira. Uma criança desaparecida, um corpo mutilado e uma acusação que envolvia magia negra, tortura e um julgamento que reverberaria por décadas. No dossiê anônimo de hoje, veremos o caso Evandro. Evandro Ramos Caetano tinha apenas 6 anos quando desapareceu em 6 de abril de 1992. Ele saiu de casa com um uniforme escolar e um pequeno estojo azul. Evandro nunca chegou à escola. Horas viraram dias e a pequena cidade mergulhou em desespero. O rosto de Evandro passou a estampar postes, jornais e muros, enquanto vizinhos e autoridades faziam buscas intensas. 11 dias depois, um corpo infantil foi encontrado em uma área de matagal. Estava mutilado, com sinais de violência extrema e ausência de órgãos internos. As autoridades logo puderam afirmar que sim, tratava-se de Evandro. O horror tomou conta de Guaratuba. O inquérito que se seguiria deixaria uma trilha de dúvidas, dor e suspeitas. Com a cidade em choque e a pressão aumentando, a polícia voltou seus olhos para a família Abage, figuras influentes da região. Mas como chegaram até eles? 3 suspeitos: Davi dos Santos, Osvaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira foram os primeiros a serem detidos. Durante interrogatórios realizados sem presença de advogados ou promotores, os 3 forneceram confissões detalhadas sobre um suposto ritual satânico. E nessas confissões, feitas sob forte suspeita de tortura, surgiram os nomes de Celina e Beatriz Abage. Segundo os depoimentos, elas teriam comandado o sacrifício de Evandro como parte de um ritual para obter prosperidade. Essas alegações foram rapidamente abraçadas pela polícia e reforçadas pela mídia. As confissões, no entanto, logo seriam contestadas por inconsistências e relatos de abusos brutais. A acusação passou a ser tão polêmica quanto o próprio crime. A cobertura jornalística foi intensa e muitas vezes sensacionalista. Programas de TV exploraram o caso até o limite e o julgamento se transformou em um espetáculo midiático. No entanto, a ausência de provas concretas, os erros de perícia e os relatos de abusos nas investigações colocaram em xeque toda a narrativa oficial. Anos mais tarde, o podcast investigativo Projeto Humanos, de Ivan Mizanzuki, mergulhou fundo nos autos, entrevistas e bastidores do caso, revelando contradições estarrecedoras e novas versões para os fatos. E nós seguramos o senhor de forma segura, mas eu rodo isso, eu confio na minha filha, nós fizemos o trabalho, mas estava eu e você, estava eu e você lá, sabe, mãe, conte isso. Agora é ela que vai falar. Minha filha, se você está falando isso, é verdade. Mais de 30 anos depois, o caso Evandro ainda não encontrou um fim absoluto. As famílias dos envolvidos, tanto da vítima quanto dos acusados, carregam até hoje cicatrizes profundas. Guaratuba continua marcada, dividida entre o trauma e o silêncio. A sociedade, por sua vez, ainda busca entender como a justiça pode ter se distorcido diante do medo, da pressão e do preconceito. E talvez uma das lições mais sombrias deixadas por esse caso seja a maneira como a ganância midiática, movida por audiência e escândalo, pode comprometer investigações sérias e desviar o foco da verdade. O sensacionalismo transforma dor em entretenimento. E nesse processo, inocentes podem ser condenados e culpados esquecidos. O caso Evandro não é apenas sobre justiça, é sobre responsabilidade coletiva.
Evandro tinha apenas 6 anos. Sua infância foi interrompida por um crime cruel e sua memória ficou presa em um emaranhado de versões conflitantes, dor e silêncio. Que seu nome não ecoe apenas como parte de um escândalo, mas como um alerta sobre os perigos de julgamentos apressados, investigações frágeis e coberturas sensacionalistas. Há muitas verdades no caso Evandro, e talvez nenhuma delas traga conforto. Mas conhecer essa história é o primeiro passo para que ela nunca se repita. Comente o que você acha. Obrigado por assistir. Fique bem e cuidado, porque eu espero que você nunca esteja em um dossiê anônimo. Até o próximo caso.